segundo episódio do Loopingcast e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Meu nome é Sara e eu tô aqui junto com... Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá com a Anne Kelly, que já fez faculdade de História, fez faculdade de Marketing, agora está fazendo faculdade de Direito, é mãe, leitora, tem clube do livro, tem clube para meninas para falar sobre o mundo corporativo. Mulher, como é que você consegue lidar com tudo isso? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu amei a proposta do Loop, né? A revista. Eu sou dos anos 90, então assim, essa questão de revista me traz uma memória afetiva que, na minha época, era um dos poucos canais de comunicação que a gente tinha para ficar informado, né? Então, assim, eu esperava por mês, né? Porque eu não podia comprar toda semana, então, assim, mensalmente eu comprava minha revista para eu poder ficar sabendo das informações do mundo pop, enfim, da época. Então, assim, parabéns pelo projeto, amei tudo, amei a identidade visual, amei os conteúdos online também, que hoje eu passei um tempo dando uma olhada nos posts, e para conhecer mais sobre o projeto. Eu achei muito bacana também o tema, né, sobre querer ser mais, eu quero ser muito mais, eu não quero parar, eu quero fazer mais 1000 faculdades, se Deus permitir, me dar saúde, tanto física quanto mental, eu não vou parar por aí. Tenho pretensões de fazer outros cursos, porque o que acontece? Quando a gente passa pelo pressuposto de que a gente precisa deixar de fazer alguma coisa para ser outra, por exemplo, quando a primeira faculdade que eu fiz foi História, as pessoas falam, você vai deixar de ser historiadora para ser marqueteira? Eu falei, não. A gente entra muito nessa questão de exclusão, e eu acho que não é por esse caminho, eu acho que a gente tem que ir para o lado de expansão. Então, eu sou historiadora, eu sou marqueteira e agora estudante de Direito e mãe. E tem vários ex que eu quero ser, além, sabe? Então, assim, eu procuro várias formas de existir no mundo, e eu acho que todas elas conseguem coexistir. E elas coexistindo, eu acho que me define. E é a forma que eu quero ser vista, ser lembrada e de existir mesmo. Eu acho que a gente consegue ser múltiplas, e que bom que a gente consegue ser múltipla, né? E quando vocês falam, como você dá conta de tudo? E aí eu entro muito para o lado do privilégio. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu estou num lugar de privilégio. Porque o que acontece? Eu tenho uma rede de apoio tanto paga quanto uma rede de apoio familiar. Então, o meu maternar é mais leve. Já começa de eu não ser uma mãe solo. Então, o meu maternar, ele consegue ser tranquilo e me permite fazer muitas coisas, porque ser mãe não é fácil. Então, assim, e ainda tem muito aquele estigma. Você, agora que é mãe, você não vai conseguir mais ser a mulher que você era antes, a profissional que você não era antes. E não é isso. Eu vou ser mãe e vou ser a mulher que eu sempre fui, a profissional que eu sempre fui. E eu também tenho que levar em conta, né, que eu consigo fazer essas várias coisas pela essa rede de apoio, por esse privilégio que me cerceia mesmo. De onde você acha que vem essa coragem de ousar novos ares, de colocar esses ex no seu currículo, na sua vida? Assim, minha definição de sucesso é: a gente consegue ter sucesso quando a gente consegue ultrapassar os nossos medos. As pessoas falam assim, você é muito corajosa. Eu não sou corajosa, acho que eu sou a pessoa mais cagona que tem. Mas aí eu consigo ter sucesso quando eu enfrento esses medos. E para eu conseguir ser esses ex e ter sucesso e existir da forma que eu quero existir, eu preciso enfrentar esses medos. Então, assim, eu vejo que para ter sucesso eu preciso enfrentar esse medo. Então, é um propósito, enfrentar meus medos. Eu estava conversando até com o pessoal da equipe aqui antes, né, que é bem tagarela, falando muito sobre essa questão, que aceitar esse convite e vir conversar com vocês hoje é muito também disso, de enfrentar o medo, porque no marketing eu sempre fiquei nos bastidores. A gente trabalha no marketing, a gente fica muito nos bastidores, e é o lugar, é a minha zona de conforto. Então, assim, vir num podcast conversar, gravar, ainda para mim é muito difícil. Aí o pessoal fala assim, não, mas você trabalha com marketing? Gente, mas eu fico nos bastidores, eu gravo, não sou eu a pessoa a ser gravada. E eu preciso muito encarar esses meios, principalmente de comunicação, de falar, pela área que eu escolhi agora, né? Que como eu vou ser uma advogada se eu não comunico, se eu tenho vergonha de comunicar? Então, eu acho que
eu acho que a gente só consegue ter sucesso a partir do momento que a gente enfrenta os nossos medos. Com certeza. E é uma coisa assim, e a gente fica com muito medo de começar projeto, de muito medo, e a gente deixa de existir. Eu acho que a partir de cada projeto que a gente não vai pra frente, de uma ideia que a gente não coloca no mundo, acho que vai quebrando uma parte de você, essa parte vai deixando de existir. Sim. E de um tempo pra cá, até para falar sobre o projeto do Clube do Livro, desde pequena eu amo ler. Desde pequena eu sempre pensei em ter não uma comunidade, porque na época a gente não falava comunidade, né? Mas juntar com outras pessoas que gostavam de ler pra gente debater sobre os livros que eu lia. Porque, assim, pra gente que é leitora, a melhor coisa que tem é a gente ler um livro e ter com quem conversar e debater e, assim, realmente também ter pontos diferentes de visões, né? Porque, assim, cada pessoa tem uma visão daquilo, né? Então, eu sempre quis ter. Então, assim, tem muita amiga que nunca gostou muito de ler, enfim, eu não tinha aquilo. Uhum. Então, assim, quando eu comecei a comunidade, foi com medo mesmo, mas eu falei, não, eu preciso encarar meus medos. E esse ano de 2025, tinham muitos medos, né, que eu precisava enfrentar. Um era voltar para a faculdade de Direito, colocar o projeto do Clube do Livro, o projeto das garotas estagiárias começou ano passado, só que esse ano que eu comecei a movimentar mais, então eu falei assim, não, eu preciso enfrentar meus medos. E agora que eu tô vendo que eu enfrentei esses medos, olha pra você ver, recebi o convite de vocês. Então, assim, tá tendo muita visibilidade, muita gente, assim, que eu nem pensava que sabia da existência do Clube do Livro, e muita gente muito bacana vindo, conhecendo, sabe? E tá me abrindo portas para diversas coisas. Eu queria saber um pouco mais do Clube do Livro. Eu também cresci lendo, e aí eu queria saber há quanto tempo existe, como foi as primeiras pessoas que chegaram, como aconteceu isso? Então, o que acontece? Eu participava de um Clube do Livro antes, mas assim, sempre gostei de ler, aí eu conheci o Clube do Livro da Lisa, né? Que tem um propósito muito parecido com o Clube do Livro, o Bora Ler Mulher, né? Que é o meu Clube do Livro. Só que aí, a Lisa, por ser mãe, enfim, ter outras atividades, ela foi deixando um pouco o Clube do Livro de lado. E um dos livros que estava no Clube do Livro dela, que chama Solitária, eu li esse livro e eu me identifiquei demais por ser uma escritora brasileira, literatura contemporânea, porque, assim, no outro Clube do Livro a gente lia diversas autoras de diversos países, e enfim. E aí, quando eu li o livro da Eliana, eu falei, não, eu preciso debater com pessoas sobre esse livro, porque eu acho que a história perpassa por todas nós. Então eu falei assim, vou criar um Clube do Livro para a gente ler autoras brasileiras contemporâneas, e debater com mulheres, porque eu acho que a gente pode trabalhar várias coisas, várias dores que nos perpassam, e principalmente trabalhar interseccionalidades, porque o que acontece? E aí agora vai fazer sentido eu fazer esse monte de coisa. Na faculdade de História eu trabalhei com gênero, então eu saí de uma bolha de ensino fundamental, de uma escola particular bem elitizada, para a faculdade de História, então me abriu um mundo. E eu comecei a trabalhar com gênero. Eu não entendia muito principalmente sobre essa questão de gênero, de mulher, de violência contra a mulher. Então, comecei a trabalhar, meu TCC foi sobre violência de gênero na ditadura contra as mulheres. Nossa. Aí eu fui para o mestrado, eu fiz disciplinas do mestrado. Então, poder e gênero, poder e relações sociais, gênero e violência. Então, assim, trabalhar com mulheres também, nesse sentido. E aí eu falei, não, eu consigo pegar o que eu aprendi na história, trabalhar aqui no Clube do Livro e a gente debater várias coisas. Porque quando a gente fala em interseccionalidades, eu sou mulher, a gente vai falar de dores de mulheres, mas aí vem o racismo, vem a sexualidade, vem violências, vem várias outras coisas que a gente consegue trabalhar, não só em gênero, né? Sim. Então, eu falei, aí. Então, dá para criar alguma coisa disso aí. E o primeiro encontro eu divulguei no Instagram, né? Hoje em dia a gente tem o online, né? Que nos ajuda demais, é uma ferramenta poderosíssima. Eu falei, ninguém vai se interessar, né? Porque é uma coisa muito nichada, mulher, enfim. E os primeiros membros, né? As primeiras meninas foram minhas amigas, inclusive do clube do livro que a gente já participava. Aí depois foi divulgando, uma falava para a outra e tudo, a gente tem 100
mulheres no grupo. Entendeu? Todo mundo lendo o mesmo livro, muito interessante, conversando sobre o livro, todo mundo lendo. E o que acontece? Aí veio pessoas muito da minha bolha. Sim. E eu sei o que as pessoas da minha bolha consomem, enfim. E eu falei, aí a hora da gente conseguir ter outras visões de mundo. Claro que não é forçando ninguém a ter uma visão de mundo muito parecida com a minha. Mas, por exemplo, ler mais mulheres negras, né? Então, a gente consegue trabalhar o tema do racismo lendo o livro. Então, assim, às vezes, eu, enquanto mulher branca, eu não consigo ter algumas visões, algumas questões raciais, né? Porque eu não estou nesse lugar. Mas aí eu aprendo com essas autoras. Elas têm muito a nos ensinar. Sim. Entendeu? E a maioria, principalmente desse semestre do Clube do Livro, esses 6 meses, eu acho que a maioria das autoras que a gente está lendo são mulheres negras. E esse mês do Clube do Livro, além da questão do racismo, né, a escritora negra, ela traz muito a questão da violência contra a mulher, né, e casou de ser bem a leitura do Agosto. E o Agosto, a gente tem a campanha do Agosto Lilás. E aí eu falei, a gente pode fazer mais, né? Enquanto mulheres, enquanto sociedade. E aí a gente, junto com o Clube do Livro, a gente angariou esse mês inteiro doações para levar o CRAM, né? Que é o Centro de Referência ao Atendimento da Mulher aqui de Montes Claros, que recebem todos os dias vítimas de violência contra a mulher, independente da idade, classe social. Eu conversei com a Tati, a responsável, né, pelo CRAM, ela falou, são mulheres de várias classes sociais, de várias idades, são diferentes pessoas, assim, que a gente acha que quem está nesse contexto de violência são mulheres que de uma determinada classe, de uma determinada cor, mas não. Violência não tem cor, não tem classe social, principalmente contra a mulher. É isso. Eu acho incrível o quanto com o Clube do Livro você consegue abordar diversas temáticas envolvendo as mulheres e também abrir o leque de opções de leitoras brasileiras, femininas, mulheres, né? E eu acho muito legal, gente, e assim, a gente tem que ser muito perseverante no nosso propósito, porque a gente escuta várias coisas. Esses dias eu escutei um comentário, mas por que você não lê homens? Por que você não lê os clássicos? Aí eu falei, o propósito do Clube do Livro é justamente dar visibilidade a essas autoras que elas merecem ter visibilidades, entendeu? E são autoras muito boas, são histórias muito boas, porque quando a gente pensa hoje em dia, vamos pegar aí contexto do BookTok, né, do TikTok, eu vejo muitas meninas fazendo conteúdo de literatura estrangeira. Não estou aqui para falar sobre gênero, enfim, eu leio de tudo. Sabe? Eu amo romancinho, água com açúcar estrangeiro também. Mas eu acho que a gente está aqui no Brasil, eu acho que a gente tem que consumir mais do que aqui da gente. Sim. Até para a gente conseguir também se olhar e falar e se enxergar na história, né? Porque eu acho que a literatura tem muito esse papel. Às vezes o que a gente está às vezes a gente está sentindo alguma coisa, a gente não consegue dar nome, mas eu leio algo em que essa autora ela consegue me falar o que é que eu estou sentindo, né? Sim. É tanto que eu vejo muita psicóloga passando livro, literatura, para as suas pacientes, né, terem aquela referência, se enxergar naquilo, dar nome àquilo. Porque eu acho que é muito importante a gente dar nome ao que a gente sente, ao que a gente pensa. Sim, inclusive agora nas redes sociais falam muito sobre repertório cultural, sobre ser mais inteligente, sobre parecer ser mais inteligente, mas o Clube do Livro, principalmente o seu, não tem esse intuito de ser uma vaidade, né? É uma coisa pra gente conseguir olhar pro mundo e a gente conseguir somar. Quando você fala sobre meninas, mulheres que são pegas nessa situação de violência, não é só pra eu poder falar que eu li um livro contemporâneo, feminino, não é sobre a gente saber o que fazer nessas situações. Você, lidando com essas situações, já teve algum momento, né, do clube que você percebeu e falou assim, nossa, isso foi além de mim? Eu acho que essa campanha, eu fiz até um vídeo que ele ultrapassou o propósito do Clube do Livro. O propósito foi aumentado. Porque, assim, eu falei, nossa, através do Clube do Livro eu consigo chegar, de fato, em algo que eu consigo ajudar na sociedade. E, assim, até porque o Clube do Livro, ele tem os canais de comunicação, né? Então, eu debato com as meninas sobre o tema,
com certeza, elas chegam e conversam com outras mulheres sobre o tema, sobre violência. Para além disso, eu vou para as redes sociais sobre o tema. Então, assim, vai criando uma rede de informação muito grande. E a gente conseguiu doações assim, de empresas, a gente conseguiu doações de mulheres que não participam do Clube do Livro, não só de mulheres, mas muita gente abraçou a causa, entendeu? Então eu falei assim, gente, o propósito do Clube do Livro realmente ultrapassou o propósito inicial dele, sabe? Então assim, eu fiquei muito feliz com essa campanha, com o resultado que a gente teve. Inclusive, na quarta, a gente conseguiu um patrocínio de uma padaria para a gente fazer o café para as mulheres que são assistidas pelo CRAM, em que a gente irá levar as doações e a gente terá esse momento também com elas. Que lindo, muito lindo. Incrível o projeto. Legal. E tem um projeto, o próximo projeto muito legal vindo aí também, para os próximos meses. Eu vou ficar Sim, de olho, vamos que eu ficar quero de saber. olho. Bom, eu acho que a gente falou muito sobre o medo, né? Quando você fala de começar o Clube do Livro e ter esse medo, que chegou muito mais longe do que você achava, e eu acho que isso vem até da gente. Quando a gente quis iniciar a revista, a gente tinha muito medo. A gente falava assim, ninguém vai seguir a gente, ninguém vai ver esse vídeo. Quem é que vai querer entrar nessa onda que a gente gosta? E eu queria saber que conselho você daria. Você já está na sua terceira faculdade. Quantas pessoas começam uma faculdade, não é aquilo que elas gostam, mas por medo de decepcionar os pais ou que as pessoas vão achar, elas não terminam ali e vai para o que gostam. Elas continuam empurrando com a barriga, não sabe, vai para o lugar que elas querem realmente ir por conta do medo. Sim. O que acontece? Eu, pelo menos, eu me formei com 17 anos, eu me formei muito nova. Então, assim, a geração dos nossos pais só viam alguns caminhos para seguir, assim, muito tradicional. Ou você vai para engenharia, ou você vai para medicina, ou você vai para o direito. Então, eram as três áreas que a gente, pelo menos na minha época, eu não sei se mudou isso, né? Porque eu fico vendo muito da minha visão de mundo com a Helena, eu brinco muito com ela, que ela tem livre-arbítrio para ela ir para qualquer área, né? Mas, enfim, na minha época, os meus pais pensavam que só existiam esses três caminhos. Quando eu passei em História na Unimundos, aí eu comecei a conciliar Direito e História. Depois eu falei, só quero História? Assim, meus pais queriam morrer, né? História, você vai ser desempregado, você não vai ter dinheiro, enfim. E eu vejo que muitas pessoas da minha época, elas foram para essas áreas consideradas mais tradicionais, justamente por essa questão também. Muito pela visão dos pais, né? Do que seria, o que é ter sucesso, que essas áreas que você teria sucesso, né? E eu vejo muita gente agora, né, fez esse caminho tradicional, conseguiu o dinheiro. Agora que eu tenho dinheiro e eu consigo me bancar, porque com 17 anos você ainda precisa dos seus pais para você se bancar, você não consegue bancar seus sonhos. Então, acaba indo para as áreas que queriam ir, sabe? Então, assim, não tem problema você mudar de área, né? Eu acho, assim, que realmente você tem que fazer o que você quer mesmo e enfrentar. Mas eu também acho que a gente tem que ter essa organização para a gente conseguir mudar de área, porque realmente se você depende de uma outra pessoa, infelizmente você fica à mercê daquilo ali, né? Então, quando eu vejo muito essa questão de transição de carreira, agora eu consigo fazer essa transição de carreira porque financeiramente eu consigo fazer isso agora sem depender de outras pessoas, né? Então, eu posso fazer o que eu quero agora, mas eu entendo muito essas pessoas ainda que têm medo, às vezes não tem essa possibilidade financeira de se bancar, de fazer o que quer, né? Porque, assim, é muito bonito é muito utópico a gente falar, não, vou fazer o que eu quero e vou ter sucesso nisso, e é isso mesmo, vou abraçar esses medos. Assim, é utópico e não é, né? Porque tem gente que realmente consegue. Mas, assim, acho que tudo que a gente tem que fazer na responsabilidade também, sabe? Então, eu demorei muito fazer direito, muito fazer marketing, porque eu precisava me organizar financeiramente para eu conseguir também fazer o que eu quero fazer. Até a questão do Clube do Livro mesmo. Eu consigo fazer, ter as reuniões do Clube do Livro, encontrar com as meninas, porque tem essa rede de apoio, né? Então, assim, a rede de apoio tanto paga uma babá para ficar com a Helena, tudo, né, pra gente fazer, a gente precisa estar estruturado financeiramente.
Então, eu acho que é muito nisso aí, sabe? Que eu acho que o medo tá muito de você bancar e falar que eu vou fazer aquilo, tá muito conciliado no que a pessoa tem para investir naquilo, entendeu? Para se bancar. Porque assim, literalmente bancar a sua ideia, Sim, entendeu? sim. Então, assim, eu nem julgo, sabe? Sim, com certeza. Eu tenho várias pessoas da minha sala, na minha época de terceiro ano, passaram em medicina, né? Muitas pessoas mesmo. Acho que eu fui uma das poucas que não passei em medicina. E aí teve uma que mudou pra música, teve um que tá fazendo também belas artes agora. Nossa, sabe? que interessante. Muito interessante. Porque a gente vê muito esse pessoal mais da área de humanas, mais criativo, indo pro direito, né? Sim, você não sim. vê muito a pessoa. Você tá ali no terceiro ano. Eu sou muito criativa, eu sou muito de humanas, eu gosto muito disso. Você vai pro direito. Você não vê muito pessoal indo pra medicina. Mas, assim, eu vi muito e tô vendo muitas pessoas que foram, assim, pra medicina fazendo o caminho inverso. E eu acho isso muito bacana. Eu falei, foi lá, ganhou dinheiro, né? Conquistou Seguiu, uma vida tranquila. seguiu o padrão que as pessoas queriam. Agora que eu consigo me bancar, eu vou fazer o que eu tenho vontade. Sempre tive vontade. Entendeu? Muito interessante essa visão. Porque quando a gente é novo, a gente tem várias opções. Eu mesma, quando eu me formei com 18 anos. Eu tinha várias opções, eu não sabia o que eu queria fazer. Aí eu, que sou uma pessoa que eu me considero muito criativa, comunicadora, tudo, eu conciliei isso, eu pensei, gente, eu acho que eu vou fazer uma carreira militar. Onde que eu iria me dar bem numa carreira militar? Não que não seja louvável ter, né, uma carreira como essa, mas eu sabia que no fundo eu gostava de design, eu gostava de vídeo, eu gostava de criatividade. E é muito interessante isso, a gente poder também ter essa liberdade de voltar. Se eu chegar num patamar bom, ou até mesmo de insatisfação mesmo, eu poder falar assim, eu posso voltar e construir o meu caminho, porque eu posso, eu quero ser mais do que isso. Eu acho que a nossa geração tá pensando muito assim, porque a gente vê pelos nossos pais que era aquilo e morreu assim, e a gente não, a gente tá querendo se reinventar o tempo todo, então por esse caminho aqui não deu certo, vamos pelo outro e tá tudo bem. Mas justamente, eu acho que a gente cresceu com a geração dos nossos pais achando que só tinha esse caminho, né? Minha mãe, ela é concursada pública, ela fica falando comigo de concurso o tempo inteiro. Principalmente agora que eu tô no direito, né? Falei, mãe, eu não quero essa área. E eu vejo que tem muita gente frustrada, entendeu? Que acha que, assim, até hoje pensa que essas áreas tradicionais que vai dar o sustento, que vai dar esse conforto financeiro, né? Quando, na realidade, tem diversas formas, né? De você conseguir ganhar dinheiro com vários cursos, enfim. E também parando para pensar, não só, talvez eu me expressei mal, não só financeiramente você consegue bancar seus sonhos, mas também eu acho que quando a gente está com 17, 18 anos, assim, formando no ensino médio, a gente também não tem cognição de muita coisa, né? A gente não tem experiência nenhuma. Como esperam que a gente consiga, assim, sabe? De cara. É isso que eu quero pelo resto da minha vida, entendeu? Então, eu vejo muito também essa questão de ter experiências, né? Autoconhecimento, que às vezes a gente procura uma terapia, um autoconhecimento muito depois dali que a gente sai da faculdade, né? Geralmente eu vejo muito pouco adolescente, que eu acho que é o que a gente precisava mesmo, muito adolescente fazendo terapia, buscando esse autoconhecimento, que eu acho que a partir desse momento que você tem, acho que as pessoas poderiam cobrar da gente o que a gente quer para o resto da nossa vida, né? Sim. Eu acho que é muito disso, porque com 18 anos você não sabe o que você quer, mas as pessoas te forçam a que você saiba o que você quer. Então, acho que é nisso que as pessoas se frustram muito. Muito. Elas acham que existe um padrão e esse padrão é para todo mundo e não é, gente. E eu acho incrível iniciativas como o Clube do Livro, porque as pessoas, nesse espaço, elas começam a se conhecer melhor, começam a lidar com outras pessoas também, com outras opiniões, abrem a cabeça. Então, eu acho que esses espaços ajudam muito também pessoas jovens que acabam de sair da escola, não sabem o que querem. Eu acho que para além disso, né, dessas diferentes visões, eu acho que também se identificar com visões que você achava que só você tinha. Então, eu acho o mais interessante do Clube do Livro é isso, porque às vezes, principalmente de temas assim
porque, enfim, a gente trabalha vários temas, tinha algumas questões que eu achava que só eu pensava daquilo, e aí eu me achava esquisita, ou eu me achava, falava, gente, não é possível que só eu penso assim. E quando você entra pro Clube do Livro, que, assim, você entra com um tema, mas aí lá surgem diversos debates sobre várias coisas. E quando você vê que tem pessoas que pensam da mesma forma que você, aquilo te dá um aconchego mesmo, sabe? Falar assim, eu não sou a única que penso dessa forma, até mesmo pela escrita da autora, que você fala assim, olha, pra você ver, ela também, se ela escreveu isso, é porque ela também realmente pensa isso, né? Porque o escritor tem muito daquilo, tem muito da obra dele no que ele pensa, né? Então, eu acho que o Clube do Livro é isso mesmo, para essa troca, se enxergar, se aceitar e ver que você não está sozinho no mundo, entendeu? A gente falou sobre a sua filha, a Helena, e a gente queria muito que você ligasse, que a gente já tinha conversado no off aqui, porque a gente queria que ela te definisse em algumas palavras, porque a gente sabe que ela também ela não se contenta em ser só uma, né? Eu te acompanho no Instagram e um dia ela tá super boiadeira em cima do cavalo, aí no outro dia ela tá lendo Harry Potter, aí no outro dia ela tá fazendo alguma coisa, apareceu com a testinha esses dias machucada. E hoje eu falei com ela, você tá igual o Harry Potter, vai ficar igual a Marca, ela ficou super feliz. Aí eu vou ligar pra ela, porque Helena é aquariana. Então, assim, eu não posso falar no lugar dela o que ela vê de mim. A produção soltou um vixe. Porque ela tem a visão de mundo dela. E eu acho muito legal a visão de mundo que ela tem. Aí eu só vou ligar pra ela aqui. Que eu falei que eu ia ligar pra ela, já tá bem treinada. Eu não falei com ela o que ela devia falar, não. Só falei que eu ia ligar pra ela. Deixa eu preparada. Oi, mãe. Deixa eu falar com a Helena aí. Vou pôr aqui no negócio. Oi, meu amor. As meninas aqui querem saber 3 palavras que definem a mamãe. Inteligente. Inteligente o quê? Inteligente, carinhosa e legal. Muito obrigada, viu, meu amor? Beijo. Ela é uma fofa, ela é uma fofa. Deixa eu falar. Quantos anos? Helena tem 7 anos. E tem gente que me fala que me segue por causa dela. Antes eu postava mais coisas, né? Agora eu tô tendo uma preocupação e uma precaução de não postar ela tanto. E aí, muita gente parava ela na rua, porque eu tenho guarda compartilhada com o pai dela. Então, tem dia que ela tá comigo, tem dia que ela tá com o pai dela. E o pessoal parava ela na rua quando ela tava com o pai dela. Inclusive, esse final de semana passado, ela tava em Januário, que tá tendo praia lá em Januário, uma pessoa falou assim, oi, Helena! Aí ela olhou, ela falou assim, quem é? Ela falou, eu sigo sua mãe, eu te vejo lá. Aí o pai dela perguntou depois quem era, entendeu? Aí eu tenho ainda algumas... Esse cuidado. Mas Helena, assim, não é porque é minha filha, mas ela é diferenciada. Ela é super aquariana, gente, ela é super diferente, ela tem uma visão, ela fala cada coisa com você, assim, você fala assim, oh, meu Deus, onde que essa menina aprendeu Onde isso? aprendeu? Não foi comigo, não sei, acho que... Quando você era novinha, você também era assim, super comunicativa, gostava de fazer vários hobbies? Não. Sério? Eu era super tímida, muito. Eu gostava de ler, eu era bem nerdzinha. Minha mãe fala, assim, que é porque, assim, lá em casa somos 3, de 10 em 10 anos, né? Pra dar tempo de pagar a faculdade, brincadeira. Mas, assim, eu tenho 31, meu irmão 21, e a gente tem uma irmã de 11 anos. E é uma irmã de 11 anos TikTok. Pra vocês terem noção, ela tem, assim, infinitos perfumes, infinitas maquiagens. É bem problemático, inclusive. Eu não acho certo eu tô falando isso, mas não concordo. E minha mãe falou, você e seu irmão, Sofia é totalmente diferente de você e seu irmão, tipo assim, porque ela é extremamente comunicativa, ela grava vídeo maquiando, falando dos perfumes que ela ganha, entendeu? E aí minha mãe fica assim, ela fala mesmo, muito diferente. Eu sempre fui bem tímida, nerdzinha. Hoje em dia, que depois que eu comecei a trabalhar com publicidade e comunicação, que eu melhorei muito. Na faculdade de História eu não apresentava trabalho. Minhas notas eram todas por prova, porque eu tinha vergonha de apresentar trabalho, entendeu? E aí você imagina eu indo dando aula novinha, porque você forma, por mais que o curso é bacharel, você forma para licenciatura, né, para ser professor, e eu tive que dar aula, e assim, era sofrível para mim dar aula. Eu acho que para finalizar, a gente viu que você é uma mulher multifacetas, e a gente queria saber qual dessas fases
dessas múltiplas faces que você tem, que você acha que as pessoas mais te subestimam? Ai, assim, eu acho que naquelas mais me subestimam é onde eu acho que eu sou melhor. Sério? Que é ser mãe. Porque o que acontece? Eu fui mãe com 23 anos, né? E eu me acho ainda adolescente, eu me acho super jovem ainda. Eu tive gravidez, eu tenho morro de ser mãe na adolescência até hoje. Gravidez na adolescência até hoje. Então, assim, igual eu falei no começo, né? As pessoas acham que você é mãe, que você não é mais mulher. Então, se as pessoas, elas acham que você é mãe, que você tem que ser dona de casa, dedicada ao lar e abrir mão de muitas coisas. E eu não fiz isso. Então, assim, eu consigo ter minha individualidade mesmo sendo mãe. Então, assim, eu continuo fazendo coisas que as pessoas acham que não são coisas de mãe, mas que eu sou mãe. E assim, a gente tem que parar, uma coisa, também é um exercício, né? A gente, mulher, a gente acha que a gente não pode falar bem da gente mesmo, que a gente não pode ter ambição, que a gente não pode ter aquilo. A gente sempre foi condicionada a isso. Então a gente tem que parar de ser... Esqueci a palavra aqui agora, vocês cortam do podcast. De ser... Como fala? Eu sei qual que é. A gente se colocar pra baixo. Como que chama, gente? A gente tá, tipo, se colocando pra baixo. Se colocando pra baixo. Uma situação de Você é muito inferioridade. humilde. Não é humilde a palavra. Acho que é inferiorizar. A gente colocar na situação de inferior, de que não pode ter hobbies, que não pode escutar uma diva pop, porque já que a gente tem que ser passou. humilde e tudo. E assim, eu tô tentando não ser humilde, porque eu sou mesmo. Eu sou uma excelente mãe, sabe? E eu continuar tendo meus hobbies, fazendo minhas coisas, trabalhando muito. As pessoas falam assim, nossa, trabalha demais. E sua filha? Gente, minha filha está muito bem assistida. O tempo que eu estou com ela, eu realmente estou com ela. Estou exercendo o meu maternar. Então, eu acho que é bem nisso. Porque, assim, as pessoas olham no meu Instagram, e principalmente nos dias que eu não estou com a Helena, e a Helena tá com o pai, a Helena tá muito bem assistida, né? Porque o pai dela também exerce um paternar exemplar. Então, e aí eu tô, tipo assim, viajando. Aí as pessoas falam assim, gente, com quem que essa menina tá? Com o pai. As pessoas esquecem um pouco, né, da figura pai. Jogam muito a criança no colo, na figura mãe. Na figura mãe. E assim, você nunca vai ver uma pessoa numa festa perguntando para um pai, onde que você deixou seu filho? Cadê seu filho? Mas pra mãe, se você vai numa festa, você só... E Helena, onde que tá? Com quem que tá? Sim, no futebol. Ninguém vai perguntar cadê seu filho. Mas no Clube do Livro, cadê ela que não tá com você? Não, mas graças a Deus, as meninas do Clube do Livro são meninas mais... com a mente mais aberta. Mas as meninas já são mais conscientizadas, não tem isso. Mas assim, numa festa, deixa eu ir numa festa pra você ver. É sempre assim. Uma diva pop. Ai, Taylor Swift. Inclusive, gente, esse casamento... Ai, olha, juro, eu chorei, tá? Eu tenho 31 anos, mas eu sou adolescente. Eu chorei real com... Sério? Nossa, sério. Porque depois que ela namorou com aquele babaca 7 anos, e ele não pediu ela em casamento, e ainda depois saiu falando mal dela nos grupos do WhatsApp, ela merecia muito aquele anel que vale milhões. Não só por causa do anel, tá, gente? Mas... Um doce de infância. Um doce de infância? Peraí. Ai, gente. Muitas opções. Pergunta difícil. Tem um doce italiano. Minha família, ela é descendente de italiano, tá? Aí, eu tava falando esses dias com a Helena, não é palha italiana. Que eu comprei uma palha italiana, aí eu falei com ela, eu contei a história pra ela. Cassarola italiana. Minha avó fazia. É tipo um pudim de pão que tem queijo em cima. Não sei se vocês já comeram. Não. Chama cassarola italiana. Eu e minha mãe, a gente era viciada. Toda vez que as pessoas iam em casa, a gente se via. Cassarola italiana. Se você pudesse ficar só com um livro pro resto da sua vida, qual seria? Gente, eu vou decepcionar vocês. Não é um livro escrito por mulher, tá? É do meu escritor favorito, que é o Gabriel Garcia Marques, que é 100 Anos de Solidão. Mas é um livro super mas profundo também. Mas deixa eu agora eu vou falar um segundo ou um terceiro lugar, tá? Mas assim, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Gente, a Carla Madeira é uma escritora brasileira, belo-horizontina, dona de uma agência de publicidade, a maior agência de publicidade de Minas, que é a Lapsaro,
né? Acho que vocês conhecem. Sim. E ela tem 3 livros que são ótimos, que é Tudo é Rio, ótimos, são maravilhosos. Véspera, que inclusive vocês devem ter visto, que vai ter adaptação pela HBO, né? Que é a Bruna Marquezine e o Gabriel Leone, que são os protagonistas. E A Natureza da Mordida. E um livro de romance, aquele bem assim, clichê. Ai, um livro de romance bem clichê. Verão que mudou minha vida. Ai, tá acompanhando a série? Ai, eu tô, mas olha, eu estresso, que eu sou ariana, gente, sou Áries com aquário, então qualquer coisa me estressa. Então, se eu falei que eu vou parar de assistir, e né? depois... Eu também. A Bela, coitada. Coitada. Ela tá precisando de uma terapia, de um clube do livro. Ela ela se descobrir, sabe? É. Não tem como você escolher o amor. Fica aí uma dica. Não tem como você escolher o amor da sua vida se você não sabe quem é você, meu amor. Não, e aí, assim, a pessoa, como tem muita coisa pra fazer, acha que não tem nada pra fazer. Eu tô em outro triângulo amoroso juvenil, que é a minha vida com os irmãos... Ai, Walter. Gente, outra menina que é burra. Ai, não. Não vou falar que ela é burra, não, mas assim, amiga, melhora. Você assistiu The Vampire Diaries? Assisti. Aquilo ali pra mim fazia um sentido, porque a Helena tava mais amadurecendo, as meninas estão muito novinhas, com os questionamentos que eu fico, meu Deus, amiga. Amiga, mas mesmo você achava a Helena meio assim? Com certeza. Por quê? Porque ela não ficou com o Damon logo? Assim, eu sou Team Damon, tá? Eu achava... Não, o Stefan muito... Não, o Damon... Sério? O Stefan é super aquele cara bonzinho. Não, eu gosto dos caras tipo Damon. Sarcástico, moreno. Sim. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, Sério gente, adorei. mesmo, a gente ficou muito feliz por você aceitar, porque você não é uma pessoa que a gente conversa e tudo, mas assim, deu muito certo. Eu tô muito feliz, o Clube do Livro pra mim foi realmente, eu acompanho um pouco longe, mas é muito lindo. O mês de agosto, o que vocês fizeram é assim, da gente se inspirar mesmo. E a gente trouxe um mimozinho, eu uma amo. lembrancinha só pra ficar assim, guardada no seu coração. Ai, gente, muito obrigada. Eu amo receber mimos, tá? A gente queria muito mesmo agradecer a sua presença. Eu conheci você através de essa, que ela falava pra mim do Clube do Livro, e depois eu fui descobrindo suas 1001 facetas. Pois eu quero todo mundo lá, viu? Pode Pode achar que deixar. a gente vai em algum, viu? A gente vai levar a Lupin lá pro Clube do Livro. Sim. E eu fiquei muito feliz de descobrir mais sobre você, descobrir sua história. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente espera ter você mais lá na Lupe com a gente. Ai, pois eu adorarei estar com vocês, né? Eu que agradeço o convite e foi assim... eu amei, foi meu primeiro podcast. Espero que seja o primeiro de muitos, tá? E parabéns mais uma vez pelo projeto. Adorei Muito tudo. obrigada. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Logo mais, nós vamos trazer outro convidado super interessante pra somar com você. Beijo, gente! Tchau, tchau.